Bom, boa noite a todos e todas que estão aqui agora, e bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois, né? Esta é a reunião mensal da Pastoral Operária da Diocese de Santo André. E nós estamos aqui, então, para falar, né? Chegou a fazer uma pauta, Marcelo? Né? O que nós temos aí? Nós temos a questão da ideia lá do padre Luiz, né? De fazer um jornalzinho, né? Esse é um Temos ponto. esse é um ponto. Não sei se você vai querer falar das lives também, né? É, E é pode falar. um outro ponto. Um outro ponto seriam as lives, né? E outro ponto também eu queria dar um retorno aqui, uma devolutiva da Assembleia, Ah, do Secretariado. não, beleza. Sobre o Diário do ABC, vamos falar também ou não? É importante, já que a gente vai falar que a gente está querendo até criar um veículo de comunicação, eu acho que a gente pode colocar no mesmo bojo, né? Tá. Nessa parte Gilmar, informativa também. Oi. Alguém a pode falar, Toninha Cida? não está. Agora, tem um outro Não, ponto também, que era o encontro com o bispo, a reunião com o bispo. Não isso eu não sei sei. se. A Toninha, Cida, ela mandou uma mensagem lá no grupo do WhatsApp da PO, dizendo que ela não está bem. Ela não Não, vai eu conseguir. sei, mas eu estou apenas fazendo um lembrete. Que Mas você sabe ficou. do assunto? Você sabe do assunto desse encontro com o bispo? O assunto é a questão de ser, como é que é? Protocolado o 1º de maio como, né, meu Deus, que palavra, esqueci a palavra. Ela tinha Como falado de memória, ser patrimônio material. patrimônio, que seja o patrimônio do 1º de maio. Como é qualquer outro dia, né? Assim, por exemplo, 7 de setembro, dia Tatá, entendeu? E agora, uma coisa também que eu gostaria de colocar, que eu falei na nossa missa, se a gente tem condições também de estar, não sei se discutir hoje ou na próxima, uma confraternização nossa, da Pastoral Operária de Santo André. Normalmente a confraternização é mais para o final do ano, né? Mas tudo bem, podemos colocar em Mas se pauta. deixa, Gilmar, porque se deixar para discutir final do ano, depois não acha agenda. O problema é a agenda, né? Tudo bem, pode, mas acho que na próxima reunião tem que discutir, porque é a questão da agenda, né, que nos Tá. leva a fazer isso. Vocês concordam comigo? Sim, podemos falar. Tinha mais um ponto. Eu também vou participar essa semana que vem lá da reunião da PO Nacional, né? E, bom, aí depois a gente fala, né, o que rolou lá, né? Isso. Vai ser presencial, vai ser na casa da PO. Então, vem o pessoal lá do norte, do Espírito Santo, enfim, né? Eu que sou mais pertinho aí, que vou estar aí. Tá? Mas aí depois do encontro a gente fala, tá bom? Uma outra coisa que eu queria também falar é que, bom, a Eliana está sabendo disso, mas não sei se vocês estão sabendo, saiu aí uma versão draft lá da proposta da Frente Ampla, né, para os candidatos. A gente ainda está analisando, está lendo e vamos ainda fechar isso daí. O documento ficou muito bom, mas muito comprido, né? Então, depois a gente precisa pensar como é que a gente vai traduzir isso para o nosso povo, né? Levar essas mensagens para o nosso povo aí. Ai, meu Deus do céu, volta lá. Mas não tem pouca coisa, né? Esse governo aí destruiu tudo, né? Então, se a gente quer
melhorar tudo é muita coisa mesmo, não tem como você fazer em poucas linhas, né? Tudo que foi desfeito aí nesses anos aí, desde o golpe na Dilma. Mas isso daí é só mais informe, né? E aí depois a gente volta a falar sobre isso daí, tá? Mais alguma coisa? Eu acho que é isso, né? Tem bastante ponto de pauta já. Então vamos começar, Marcelo. Vamos Eu, começar. eu gostaria de começar, até fazer uma inversão de pauta aqui, queria começar pelas lives, porque é coisa rápida. Pode ser, não? Sim, manda Comigo brasa. tudo bem. Bom, com relação às lives, é só dizer que a gente tem aí, a gente segue a nossa programação, né, semanal. Essa semana a gente furou, a gente não, eu furei, né? Em cima da hora, eu avisei a Cida em cima da hora também, os nossos convidados aí, né? A Cida Castro e o Ivani, que seriam nossos convidados. A Cida conversou com eles, né? Porque houve um imprevisto da minha parte aí, eu tive uma emergência minha aqui, uma, uma prótese dentária que me abalou aqui essa semana, e eu precisei então cancelar a live meio que em cima da hora. Eu não estava à vontade para fazer a live. Eu também não tinha. Porque acontece que quando a gente não consegue fazer a live por algum motivo, né? Eu e o Gilmar, a gente consegue aí se orientar muito bem. Quando eu não pude, o Gilmar conseguiu me cobrir, né, e tal. Mas foi em cima da hora e não daria tempo de. Eu achei que ia ser muito em cima para avisar o Gilmar. Então eu preferi adiar. Conversei com a Cida. E a gente já fez um adiamento dessa live para a próxima segunda-feira agora, excepcionalmente. Então, essa live de ontem, ela vai acontecer na segunda-feira, às 20 horas. Tá? É algo excepcional, só dessa vez. Né? E nós teremos a live também na quarta-feira, sem prejuízo da live de quarta. Então, teremos duas lives a semana que vem. Será que não? Oi? Desculpa, será que não seria? Porque eu acho que na próxima quarta-feira seria seria nós aqui de Nicarágua, né? Isso, com a Cláudia da Nicarágua, dia 15, né? Sim. E essa está mantida, Padre Marcelo, essa está... Tá mantida. Por isso que eu ia perguntar, se talvez Não, está mantida. Quando eu vi ontem o adiamento, eu pensei, será que vão colocar para a próxima semana e nós Não. para outra? Não, a gente não quis desmarcar, né? Então está mantida a live de quarta-feira com a Cláudia, né? E com o Padre Marcelo, e com a Toninha também, que participará conosco, né? Então, quarta-feira, dia 15 às 20 horas, né? A nossa primeira live internacional, né? Aí, Brasil-Nicarágua, né? E então vai ser na quarta-feira, dia 15. E essa que foi adiada de ontem, excepcionalmente nós faremos na segunda-feira, com a Cida Castro, com o Ivani, com a Cida, Cida Costa, né, e eu. Então nós faremos essa conversa sobre as comunidades aí, e o serviço da caridade na segunda-feira. Então é uma semana com duas lives, né? Uma semana com duas lives. E aí, fora isso, segue a programação normal, né? Fora essa questão, segue normal a programação. Lembrando que a gente está nesse novo horário aí já há cerca de um mês, né? Esse horário das 20 horas, né? Evidente que para uns facilitou, para outros não, né? Sempre mudanças de horário acabam afetando, né? Porque a gente tem também as nossas atividades, os nossos compromissos, né? Eu confesso que para mim às 20 horas é melhor a live. Consigo me organizar melhor do que eu estava fazendo às 18 horas. Então é um pouco isso. Bom, se para você é melhor, Marcelo, então você é o moderador, né? Que praticamente todas as lives são contigo. Então, se para você está melhor, eu sinceramente não gosto muito desse horário, não. Esse horário já estou meio cansado já. Mas tudo bem, maioria, todo mundo já falou sobre isso. E eu achei legal, né, essa ideia de fazer as duas lives, porque o Padre Marcelo, a gente tem aqui uma programação já definida, né? Em tal semana,
por assunto. Então, se a gente muda a semana, o assunto muda, aí bagunça tudo, né? Então, quando é raro aconteceu aí, né? Mas nesse caso também achei legal você fazer na segunda para não perder o timing, né? E depois, como fica gravado também, a maioria do pessoal assiste gravado também, não vai também ter grande diferença, né, Marcelo? Então, beleza. Que bom, eu achei boa a ideia. Para mim Fala também. da conferência. Bom, se a gente já terminou as lives aí, pode falar da conferência. Eu só queria um comentário aqui, né? Mas daquela live lá com os cantores, lá, pessoal. Eu achei legal, tal, a defesa da raça, isso daí a gente, lógico, antirracista, até o fundo do oceano. Mas quando os caras meteram o pau no Vinícius, aí foi demais para mim. Vinícius de Moraes, o Tom Jobim, aquele do desafinado lá, João Gilberto. Aí eu falei, não, aí não, né, meu? Mas não comentei nada, porque, poxa, é a minha época, né? Talvez poucos, né, daqueles jovens já vivenciaram, né, a época do Vinícius, mas, poxa, acho que a melhor fase da minha vida, o pessoal metendo pau, não achei legal, não. Mas não comentei nada, não falei nada, não vou arrumar confusão por causa disso, mas, poxa, falar mal do Vinícius, não, né? Não, mas, enfim, só um comentário só. Essa é uma questão que é colocada na cultura, Gilmar. Acho que está muito presente esse debate agora. Claro que a gente não vai, né? Sobre essa questão, né? Eu acho que também há certos exageros. Não vou. Eu acho que a crítica precisa ser feita. Não tenha dúvida, né? Mas a gente tem que guardar também a questão de época, né? A gente tem que saber também contextualizar, né? Eu acho que isso é importante, né? Então, nesse debate, muitas vezes, essa contextualização acaba ficando difícil, né? Mas é um debate que está colocado, é um debate que está posto aí. Esse ano, por exemplo, nós estamos celebrando aí os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22, né? Está chovendo críticas, né, contra os modernistas, né, dizendo que eles eram elitistas, que eram isso, que eram aquilo. Tudo bem, havia um elitismo da época, né? Aí, outra questão aí que tem que ser contextualizada, né? Acho que também tem que ser colocada no contexto. Mas também está chovendo crítica ao próprio Mário de Andrade, Oswald de Andrade, enfim. Então é complexo, não é um assunto que a gente vai fácil, né? Uma coisa mas é um debate que está colocado e acaba também entrando na nossa live também, que foi uma live cultural aí. Mas eu também acho que há exageros, a gente precisa saber contextualizar. Eu achei legal você conseguiu lá manter a linha, ainda bem que era você que estava moderando aquele dia. E aquela menina que estava, não lembro o nome dela, ela também falou bem lá, ela deu meio que uma assim, não bronca, né? Mas ela falou, toma cuidado, falar, não sei o que tal. Então ela Acho que é a Magali que falou isso. Magali, isso, ela mesma. Isso, companheira do Carlinhos. Então ela, né? De um jeito bem sutil, né? Ela conseguiu não deixar em branco, né? Isso daí. Mas tudo bem. Só queria registrar mesmo, né? Porque eu não gostei dessa parte, né? Não vou deixar de falar aqui, né? Eu nunca deixo de falar em lugar nenhum, nem muito menos aqui. Mas tudo bem. Fechando o caminho das lives. Só para falar que, para mim também, a mudança de horário também foi boa, porque para mim ficava bem no meio da tarde. E aí era sempre. Eu tinha que me programar bem antes, para às vezes, quando ia participar, tudo. Então, agora, aqui é às 5 da tarde, né? Então, está um pouco melhor para mim. Beleza, então. Então, fechando o assunto da live, você quer falar da Assembleia, Marcelo? Posso falar. Bom, a Assembleia também eu não quero me estender muito, né? Houve aí, então, só para trazer aí uma devolutiva, né? Trazer aí um retorno do que foi a atividade.
Nós somos aí convocados aí pelo Padre Ryan, né, que é o nosso vigário para caridade, ele é o vigário do vicariato da caridade social, né? Então, para uma primeira assembleia, né, do vicariato, envolvendo aí todas as comunidades paroquiais, nas regiões, né, as pastorais, enfim. Então, foi realizado em São Caetano, no Externato Santo Antônio, no dia 28 de maio, né? 28? Acho que foi um sábado, 28. E a Assembleia foi um primeiro momento do vicariato todo reunido para justamente refletir sobre a ação do vicariato e também refletir acerca de uma necessidade de uma pastoral de conjunto, né, de todos as pastorais, organismos e comunidades que têm trabalho aí na área da caridade social, na área das pastorais sociais, né? Então foi um momento para isso. Houve uma participação bastante efetiva, principalmente dos diáconos, né? Que os diáconos os diáconos permanentes, eles estão com uma incumbência, né, na diocese de fazer esse trabalho de articulação também com as pastorais e com as comunidades, né? E, no que diz respeito aí à caridade, ao vicariato da caridade. Então, tem um documento, eu não lembro se eu coloquei no grupo, eu posso colocar no grupo, esse documento eu tenho ele aqui comigo em formato PDF, que nos foi passado pela Mércia, pelo Padre Ryan, né? Foi um instrumento de trabalho do encontro, né? Eu vou colocar depois no grupo, né? Para que todos tenham aí acesso. E houve um debate, uma reflexão, né? Foi um dia todo de reflexão, de conversa, de articulação, com algumas tarefas aí, enfim. Mas eu posso depois detalhar melhor no fórum, né? E, juntamente com o plano de trabalho que nos foi passado, né? O que eu senti, tá? Eu vou ser sincero, na Assembleia, né? Uma grande dificuldade ainda, né? Em se tratar, em se trabalhar a questão da caridade enquanto ação social, enquanto ação política também, em benefício da caridade, né? Daqueles que mais sofrem. Enfim, então nós ainda somos vistos ainda como aqueles que só falam de política, não sabe falar de outra coisa que não seja isso. Mas, enfim, o instrumento de trabalho foi bom. Eu não achei ruim, não, o instrumento em si. Mas o debate com as comunidades ainda é muito difícil, gente. Ainda há certa dificuldade com relação a isso, né? Então, esse foi o sentimento que eu tive com relação à Assembleia. Então, por exemplo, quando num dos grupos que eu participei, né, o debate que estava colocado lá era aquela questão mais assistencialista, não que isso não seja importante, né, eu acho que tem que ser colocada, né. Na minha fala eu até usei a frase de Dom Helder Câmara, né, famosa, muito conhecida de todos nós, mas pouco praticada, né, quando ele diz que quando ele dá comida aos pobres ele é um homem santo, mas quando ele questiona a pobreza ele é chamado de comunista, né. Então, mas parece que essas coisas que a gente fala entra por um ouvido e sai pelo outro, sabe, gente? Não é. Eu também já sou meio gato escaldado com relação a esses encontros, né? Muitas vezes a gente fala, mas parece que não toca muito, né? Mas foi isso. Mas qual Teve um outro grupo que eu participei. Qual era o objetivo desse encontro, Marcelo? O objetivo o objetivo do Padre Ryan era reforçar a ação do vicariato na diocese, em termos de pastoral de conjunto mesmo, né? Ou seja, o mote nós fazemos muita ação pastoral, muita ação em benefício da caridade,
mas a gente muitas vezes não sabe o que a gente faz e não tem uma articulação, não há uma organicidade naquilo que é feito, né? Então, muita coisa é feita, mas a gente não consegue trabalhar em conjunto, né? Então, essa era a preocupação que estava colocada ali com o encontro, né? A gente refletir sobre essa necessidade de reforçar a pastoral de conjunto, de reforçar o vicariato da caridade, né? E um instrumento que foi apresentado para nós, que foi cobrado deles para que eles atuem nesse sentido, né, de favorecer esse trabalho da caridade na diocese, foi aos diáconos permanentes, né, os diáconos que estavam todos lá, né, atuando os que atuam nas regiões, né, da diocese, e de que eles têm essa incumbência agora de favorecer esse diálogo das pastorais e das comunidades paroquiais e comunidades, enfim, de forma geral, com a diocese e com o vicariato. Bom, beleza. Pelo menos conseguiu um encontro. O Padre Rai já vem tentando isso daí já faz tempo, né? Já desde quando eu estava na coordenação também. Eu me lembro de conversar com ele. Então, bom, pelo menos esse primeiro encontro. E, pelo que eu entendo, essa pastoral de conjunto ela não fica limitada à nossa diocese, né? Eu acho que ela vai ter com outras dioceses também, né? Então, é importante, mas devagar, né? Mas acho que também a gente tem que dar um desconto aí da pandemia, né? Porque a pandemia também atrapalhou bastante coisa. Mas, enfim, beleza que teve essa primeira reunião aí, né? Mas só uma pergunta, teve algum encaminhamento prático, alguma proposta nessa ideia de conjunto, saiu alguma proposta do que vão fazer ou não? Após a reflexão, foi feita uma discussão nos grupos, né? E surgiram alguns eixos, né? Para que a gente possa efetivar essa articulação, né? Isso ainda não foi publicado. Eles apresentaram na hora uma síntese, mas ainda não foi publicado, né, pelo vicariato, né, que ficou de organizar isso melhor, né, de verificar como é que isso pode acontecer, né. Muito do que se falou lá, Eliana, assim, eu percebo que é algo que a gente já vem falando há muito tempo, né. É preciso melhorar a comunicação, é preciso melhorar a pastoral da escuta, né, ou seja, a gente precisa ouvir mais, né, as comunidades, os agentes de pastoral, conhecer melhor o que a gente faz, né. A gente precisa estabelecer parcerias, né? Uma coisa que surgiu interessante lá nos grupos, né, que a gente precisa fazer parcerias com outros órgãos para além da igreja, né, para além da diocese, né, com entidades, associações e também com o poder público, para pensar em ações aí, como que a gente pode contribuir com as políticas públicas na ação social, né? Então isso também foi colocado, né? Ainda não saiu uma síntese, né, de tudo isso que foi discutido. Tem uma demanda aqui que foi passada essa semana aqui pelo WhatsApp, né? Eles estão atualizando os contatos de todos os coordenadores regionais das pastorais, né? E eles estão nos pedindo, por exemplo, enviar a relação dos coordenadores nas regiões de cada pastoral. Eu não sei se é o caso da PO, porque a gente não tem coordenação nas regionais, né? Ou seja, a gente não tem. A nossa coordenação é mais centralizada aqui, né? Um grupo mais coeso. Nós temos. Como é que está isso, Gilmar? Nós temos um outro núcleo, né? Mas não tem, por exemplo, pastoral operário em cada região, distribuído por região. Região, Utinga, São Caetano, Santo André Leste, isso não existe, né? A gente não tem essa estruturação, né? Não, pode falar, Maria. Pode falar, Cida, depois eu falo. Não, nós não temos. Já teve, mas atualmente a gente não tem. E já que eu estou falando, quanto a essa questão da unidade das pastorais, isso aí é velho, né? E não vai acontecer, não tem esperança, porque é aquilo que o Marcelo acabou de dizer.
o trabalho, por exemplo, o próprio coordenador das pastorais sociais faz caridade. Eles não têm um trabalho de caridade de libertação. Eles têm um trabalho de caridade, mas é um trabalho assistencialista. Né? Quando você vai dizer para o coitado lá que recebe a cesta ou outra coisa, questionar, ajudar ele, ter um senso crítico de por que está recebendo essa cesta por causa de um sistema que oprime, que explora e que mata, isso para eles não está certo. Então, nunca vai ter pastorais, unidades de pastorais, não, porque o trabalho deles é um trabalho assistencialista, não é um trabalho libertador. Tá bom? Isso aí. Era isso que eu queria acrescentar também. Em março, nós tivemos aqui uma reunião da Comissão Nacional, aqui em Nicarágua, né, da Comissão Nacional da Vida Religiosa, para debatermos a respeito das diretrizes da Assembleia Eclesial, não é, que tivemos no México, no final do ano passado, e foi debatido exatamente, a Assembleia Eclesial nos convidou exatamente a trabalhar a partir da pastoral de conjunto, né? Vendo a unidade e o compromisso de discípulos e missionários em saída, não é? A partir de uma pastoral de conjunto. E o que foi debatido nesse nosso encontro, nessa reunião, é exatamente isso que a Cida está falando. E quando o Marcelo falou aí da organicidade, né, foi também o que nós debatemos, porque é difícil essa pastoral de conjunto no sentido orgânico, né, no sentido mais profundo da nossa unidade, porque é isso que a Cida está falando, não é? O compromisso que alguns têm não é um compromisso evangélico, mas é um compromisso assim eu pertenço à igreja, então eu tenho que fazer alguma coisinha, alguma caridade, uma coisa, sabe? Aquela dorzinha no coração, aquela coisinha, sabe? Mas não é um compromisso de vida, não é um compromisso teológico, não é ser discípulo, não é um comprometimento a partir da fé, né? A gente pode, por exemplo, citar mesmo a missa do 1º de maio. Acho que o bispo, aquela coisa que eles tiram, não só o bispo, mas também lá os padres que fazem a revisão do contexto, já que eles fazem aquilo porque por um sentido de fé, não, é porque eles querem tirar, porque para eles aquilo ali não, né? O prefácio deixar de o bispo tirar o prefácio de São José, que fala de São José operário, porque é o tempo pascal, não pode, tem que o prefácio tem que falar da ressurreição. Isso é bobagem, né? Eu não sei onde apareceu aquele cidadão lá no grupo que começou a falar lá tudo, né? Então essa organicidade, Marcelo, é complicado. A gente fala, se reúne, debate, mas para mim também vai são minhas essas palavras da Cida. Isso aí é uma utopia, né? Mas, enfim, o fato de estar junto, de se reunir, de se encontrar, debater, já é uma grande coisa, né? Mas esse debate da organicidade, da pastoral de conjunto e tal, isso aí realmente é complicado. É complicado, isso aí não caminha. Porque assim... Isso aí patina. A sua colocação agora é muito interessante, né? Se tivesse uma oportunidade de conversar com essas pessoas, chamando esse compromisso teológico, né? Assim, tal como você falou agora, né? Seria assim, de novo, né? Nós estamos jogando redes e pescando pessoas, né? Porque mostrar uma dimensão um pouco maior do que aquilo, né? Poderia ser um momento de escola para essas pessoas aprofundar esse compromisso. Lógico que tem que começar dando alguma coisa, mas tem que dar muito mais, né?
E mesmo as pessoas que recebem, é uma coisa muito contraditória, né? Só recebe sabe, o que necessita, não recebe mais nada, porque é o que a Cida falou, né? Uma noção de contexto, uma alfabetização, uma outra coisa que ajude a pessoa a se emancipar, né? Uma coisa de estudo, de reflexão, sei lá, nem sei, tem muitas ideias. Eu me lembro que eu estava no primeiro ano da teologia, a gente fazia pastoral no assentamento em Jacareí, né? E a gente ia todos os sábados lá, passava o dia, tudo, e às vezes no domingo também, né? E tinha um grupo da USP, de estudantes da USP, que eles recebiam uma bolsa do governo, né? Uma bolsa de estudos, né? E eles tinham que fazer um trabalho social, né? E aí eles ia lá para o assentamento também, né? A gente estava lá, eles chegavam, tudo, e era assim. Aí um dia um rapaz lá que estudava engenharia, ele falou, que a gente está aqui, o nosso compromisso comunitário aqui é um compromisso de formação, porque a gente recebe a bolsa, a gente está aqui, tudo. A gente não é igual vocês que vêm para cá para um trabalho de assistencialismo e tudo. Eu falei, me desculpa, mas o que eu estou vendo aqui, assistencialismo, é vocês. Porque eu não estou aqui por troca de dinheiro, porque eu estou recebendo nada, eu estou aqui para minha formação, né? E a minha formação religiosa, então, pressupõe estar junto em lugares onde se necessita não só a mensagem evangélica, mas a vivência evangélica em si, né? E isso acontece muito na igreja. Hoje a igreja é isso, com essa amplificação, com esse domínio dos movimentos conservadores, tudo, né? Renovação, tudo. Então, essa dimensão pastoral, ela ficou bastante conturbada, a definição, não é? O que eu preciso fazer pastoral? Pastoral é um tipo de assistencialismo, uma coisa, mas não viver, não praticar o evangelho em si, né? Então, bem, já estou falando demais, mas o que o Marcelo falou, o que ele colocou aí, e o que a Cida também colocou, o que a Cida colocou, não é? É difícil esse assunto, debater sobre essa organicidade, sobre essa pastoral de conjunto, é muito complicado. Eu só queria acrescentar aí, nesse caso, nesse assunto aí, o seguinte, primeiro que aquele Marcelo lá do grupo do 1º de maio, ele entrou lá no grupo porque ele é da liturgia lá da Matriz, né? Então foi o Padre Alejandro que colocou ele lá. Mas ele é claramente bolsonarista, né? Então não conta. No caso, por exemplo, que ele falou que eu mudei a data, não sei se você lembra, Marcelo, eu mudava, ele mandava na terça, ele não podia, mandava na quinta, ele não podia, mandava na quarta, ele não podia. Aí um dia ele me falou que ele está fazendo mestrado e que mestrado é assim mesmo. Aí eu fiquei calado, mas depois me arrependi de ter ficado calado, porque eu não gosto de ficar calado, porque eu fico me arrependendo de ter ficado calado, né? Porque eu já fiz mestrado e não é assim, né? Então, bom, enfim, né? Você tem horário, você tem tudo, então não é assim, né? Do jeito que ele acha que só ele que faz mestrado, né? Então, bom, enfim. Outra coisa, né, que o padre Alejandro tinha falado para a Toninha que nós somos corajosos, e eu perguntei para ele, né, por que ele achava que nós somos corajosos, né? Aí ele falou que, além da gente ter defendido a nossa posição, apesar do bispo, apesar dos outros lá não queriam colocar do que a gente colocou, a gente acabou forçando a barra, não colocamos nos tempos lá que eles queriam, mas a gente acabou colocando, né? Mas os corajosos que ele quis dizer também, ele falou para mim que lá, né, na diocese, assim, se você falar qualquer coisa, né, qualquer coisa contra o bispo, ou contra algum dos auxiliares, ou qualquer coisa, qualquer crítica, ela vai direto para o bispo, né? Então a gente tem aí uma rede de espiões, né, que vai direto lá para o bispo. Então ele falou que ele mesmo toma muito cuidado no que ele fala, porque tudo que ele pode falar pode ir direto para o bispo. Você vê o padre na paróquia ter medo de falar o que ele pensa, porque
tem gente que vai falar para o bispo. A situação é crítica. Quando eu fiz aquele comentário lá, depois eu fiquei preocupado, não por mim, mas por vocês, né? Porque eu fiquei preocupado, falei, nossa, eu não sabia também que tinha esse cidadão. Mas quando eu quando eu fiz aqueles comentários lá, e aí eu falei, nossa, isso vai dar problema. Você fez bem. Achei até que você foi tranquilo, a gente, né? Mas enfim, o ano que vem eu começo a falar com o Padre Renan para escolher outro da liturgia, porque aquele lá não dá, ele não participa da reunião, quando participa é para criticar. Mas isso, Gilmar, que você está falando de ir direto para o bispo, não é em grande parte das dioceses, igual agora aqui eu estou sofrendo isso também, porque agora eu tô esperando o meu superior chegar para ver a questão da minha documentação e também para onde que eu vou, porque na paróquia onde eu estava trabalhando eu não vou mais, porque já me falaram que o bispo não me quer mais lá. Não me... Você, menino, eu perdi aqui o que aconteceu. Então, já me falaram já me mandaram um aviso que já o bispo já entrou em contato com o meu superior, falou para me trocar da paróquia que eu estou lá, porque eu não tenho um perfil adequado. Ele falou que é questão política, ele não quer como a diocese é pobre, não sei o quê, e as dioceses mais fortes, mais bem estruturadas, estão sofrendo muito com o governo, e aqui ele não quer padres que se envolvem com questão política, ele falou, não, o padre Marcelo é um bom padre, tudo, mas essa questão política é melhor que ele saia daqui para que tanto nós como a diocese, como ele, não tenha problema. Então, que ele saia daqui, é melhor que ele saia e vai trabalhar em outro lugar, numa diocese que pode dar mais segurança para ele, não sei o quê. Eu falei, bom, aí e aí eu estou aqui esperando a minha documentação e também saber para onde que eu vou, porque lá o bispo já não me quer mais lá na coisa. Mas a pastoral operária fazendo o que você fez É que, na verdade, eu desenvolvi um plano de formação, não é, na paróquia, nas comunidades, que abrange todas essas coisas, né? Da nossa origem, não é? A pastoral social, o discipulado a Jesus, o compromisso com a vida, tudo isso envolve questão política, não é? E a gente tem lá na paróquia 21 comunidades, não é? Um lugar grande, não é? E o povoado lá onde eu estou é um povoado de área rural, mas tem bastante gente também, não é? E isso mexe com a cabeça das pessoas, né? E essas coisas afetam, né? Então, a segurança... Nicarágua está assim, você imagina aqui, né? Mexe com a cabeça... Perdão, Gilmar, mas mexe com a cabeça da hierarquia da igreja. Agora, por exemplo, não só lá você está passando por isso, mas aqui também. Você saiu daqui, você sabe muito bem, aquele padre não foi expulso porque o bispo expulsou ele, eu esqueci o nome dele, que trabalhava em Diadema, porque o bispo expulsou, porque trabalhava com o povo. Nicolau não foi expulso pelo Dom Pedro? É a mesma coisa. Agora, como que nós vamos conseguir ter um povo que tem uma consciência crítica do que é política da vida, do que é política partidária? Porque nós não falamos, por exemplo, eu sei que você não foi falar lá de nome de candidato, nem de presidente, nem nada. O trabalho que a gente fazia aqui é um trabalho de conscientização, o que é a política da vida, que é diferente da política. Quando a pessoa começa a entender o que é a política da vida, a política partidária ela vai ficar secundária. O povo vai conseguir organizar. Como que a gente consegue com um desgraçado desse que está para representar Jesus Cristo e representa o poder? Eu nem gosto de falar, porque eu fico nervosa. Mas é para ficar mesmo. Essa questão da política aí, putz, aí é na diocese, é na própria paróquia. Por exemplo, para você ter uma ideia, né, na minha barraca da quermesse,
eu coloquei só bandeirinha vermelha. Só bandeirinha vermelha. Você também provoca, né? Lógico, lógico, né? E aí o pessoal do bingo colocou só verde e amarela. Só verde e amarela. E uns bandeirão desse tamanho, assim. Bem na nossa frente. Aí temos lá o vermelho contra os comunistas, contra o Bolsonaro, bem assim, um olhando para o outro. Mas... Nós vamos fazer umas bandeirinhas vermelhas com estrelinha branca, tá bom? Aí os caras me expulsam lá, né? Me rasgam as bandeirinhas. Eu coloquei vermelho, tem um monte de gente bravo comigo lá, né? Mas, enfim, não, eu acho que a gente tem que mostrar o nosso posicionamento independente do local. Independente. Eu não tenho medo desses caras, não, né? E outra, né, Marcelo? Você é concursado, né? Os caras não vão te mandar embora, né? Então, deixa quieto, vamos para outra paróquia e vamos tentar trazer o recado e vamos fazer o que a gente acredita. Porque é difícil você levar um sermão de alguma coisa que você não acredita, né? Pô, se você acredita naquele teu projeto, poxa, né? Se o bispo não acredita, é problema do bispo, não é problema teu, né? Não é que acredito, Gilmar, o negócio está no Evangelho. Eu não sei que Evangelho que eles lêem, que faz tudo errado. O mesmo que os evangélicos leem, né? E se você for ver o posicionamento dos evangélicos, é totalmente diferente do nosso. Então, não adianta, não é a Bíblia que vai mudar isso daí, né? Não é o evangelho que vai mudar isso daí, mas quem lê, né? Quem interpreta, né? Enfim. Onde é que tem esse curso, Padre Marcelo, de torcer as palavras? É um curso específico. Bom, pessoal, 9 horas, então, vamos tentar fazer até as 9h30. Se a gente já fechou esse assunto aí, vamos para o próximo, né? A gente já falou bastante sobre isso daí, então... só antes de ir para o próximo, né, eu acabei esquecendo de falar aqui que a gente precisa, de algum momento, né, pensar em reativar, né, o café da solidariedade, tá? Tanto em Santo André quanto em São Bernardo, ainda mais em ano de eleição, né? Então a gente tem que tentar aproveitar esse espaço aí, né, do café. Por que parou, Gilmar? Por causa da pandemia. A pandemia, quando teve a pandemia, a gente parou e depois não veio mais, né? E tem uma turma lá de Santo André, principalmente, que acha que Pastoral Operária é só o café, né? Eles acham que o grupo do café é o que a Pastoral Operária faz e mais nada. Mas é uma ação, né? É uma ação importante, que eu acho que deveria continuar, só que eu mesmo, né, quase raramente participo. É mais a Cida, mais a Toninha, mais a Terezinha, mais a Roxa, né? Então, deveriam essas pessoas aí falar, né, se pode, se dá para reativar, se não dá para reativar, enfim. Né? Aqui em São Bernardo e lá em Santo André, outra turma tem que entrar em contato lá com o pessoal de lá. Né? Então, mas é uma ação importante, muitos anos que está aqui na Diocese, a gente é até conhecido por isso, e principalmente na época que a gente está vivendo, né? Eu acho importante, de repente, retomar esse trabalho nas praças aí. Uma pergunta. Esse grupo aqui que nós estamos reunidos, ele representa São Bernardo e Santo André? É isso? As duas pastorais? Diocese de Santo André. O Marcelo Dino é coordenador da Diocese, não só São Bernardo e Santo André, mas São Caetano, Mauá, Diadema, enfim, toda a Diocese. Mas então está faltando as pessoas da pastoral, por exemplo, de Mauá, Diadema, é isso? Eles não participam. Eu posso falar, Dudimar? Sim, Eliana. Nós somos a pastoral da Diocese. Só que nós, a pastoral da Diocese, é triste a gente dizer, mas a gente tem uma certa divisão entre nós. Por exemplo, quando nós, mesmo antes da pandemia, que a gente se reunia, que o Gilmar foi na época, antes da pandemia, o Gilmar foi também o coordenador da Diocese, o povo não participava, Ribeirão Pires não participava, Rio Grande da Serra, a mesma coisa, Mauá, a mesma coisa, entendeu? A gente tem uma certa divisão na pastoral, mas nós aqui, por exemplo, nós que estamos aqui hoje nessa live, a gente é da pastoral
da diocese. Portanto, a gente fala pastoral de Santo André. Não é pastoral de São Bernardo, é pastoral de Santo André. Ah, entendi. Tá. Entendeu? É uma reunião para os 7 municípios, que todos são convidados. Essa reunião é mensal. É mensal, onde toda a mesma reunião que nós fazia, mensal, presencial, antes da pandemia, é essa que nós estamos fazendo na live. Quer dizer, live não, a live é uma coisa, desculpa que eu misturei. A live é uma coisa e essa reunião é outra, que é a reunião mensais que nós fazíamos. Continuamos agora em live. Mas, infelizmente, não sei porquê. Quando eu falei, eu também fui coordenadora da diocese, e eu falei assim, não quero mais, porque eu acho que eu não estou ajudando o povo, né? Aí foi o Gilmar. Aí agora é o Marcelo. Então, a gente tem um grande desafio. É por isso que eu falei naquela questão da nossa confraternização, e não é só uma... Além de uma confraternização, a gente fazer uma mística para ajudar, sei lá, entendeu? É um pouco isso. Ah, então acho que isso não é para o final do ano, né? Acho que é antes mesmo. Não sei se ajudei, viu? Ajudou, sim, obrigada. A gente fica falando de pastoral em conjunto, né, Marcelo? E a gente nem na pastoral operária a gente consegue entender. Tem um grupo grande, por exemplo, lá em Mogi, né, que teoricamente pertenceria aí à Diocese de Santo André, mas eles também não participam, não. Eles foram convidados bastante. O pessoal de Diadema me conhece, tem o Miguelzinho, né? O Miguelzinho e a Moura, eles participam bastante das lives, né? Principalmente o Miguelzinho não perde as lives nossas da PO, mas reunião o pessoal não vem, né? É difícil a gente acertar aí, estamos tentando esse horário aqui, lembrando que as reuniões eram presenciais lá no horário da comercial, vamos dizer assim, né? Lá na Mitra, mas depois que começou esse negócio de reunião virtual, realmente muito mais fácil fazer a reunião virtual, e aí o horário, né, é o que seria mais prático para todo mundo, né? Mas é difícil atender todas as necessidades, nem a gente sabe se o pessoal também tem as manhas de participar também de live, né? Às vezes o pessoal não tem. A gente acha que é simples porque a gente está acostumado, mas de repente nem todo mundo tem essa facilidade de ter internet, de ter, enfim, né? Mas dito aí esse negócio de voltar aí ao Café da Solidariedade, podemos passar para o próximo assunto, né? 9h07, vamos tentar manter a 9h30 a nossa... Só uma questão, não sei se dá para a gente juntar uma coisa com outra ou não, mas assim, eu acho, quando você fala do café da manhã e a Cida está falando da necessidade de aglutinar, né, e a gente estava aqui no início da reunião falando da fome e tudo, que talvez fosse uma maneira da gente também se juntar em torno disso, né, e tentar resgatar, porque às vezes em cima de uma tarefa as pessoas vêm colaborar, né? E pensar a retomada do café da manhã, não sei, talvez a Cida estivesse pensando em outra coisa, ou faz a confraternização para a gente também pensar as ações que a gente poderia estar desenvolvendo, né? E que está faltando gente, né? Está precisando de mais pessoas, e como cada um pode colaborar no horário que pode colaborar, porque às vezes a pessoa não pode vir na reunião, mas pode participar de uma ação, ou, enfim, dar uma contribuição, porque parece que há uma dificuldade, né, de se encontrar, de se expandir já é antiga, mas assim, de se encontrar quem já é, né, também está acontecendo. E uma ação como essa que parou num ano que todo mundo está com fome, poderia ser um mote, né, para as pessoas se aglutinarem, e não sei, fico pensando se não é uma questão para a gente depois encaminhar mais no final, não sei. Mas aí essa ação aí dependeria das pessoas que mais participam disso daí. Por exemplo, aqui entre nós, acho que só a Cida Costa participa, né? Então, decidir pelos outros também não é uma coisa muito
assim, democrática, né? Bom, fechando esse assunto, vamos para o próximo, Marcelo? Sim, antes da gente passar para o próximo assunto, a gente poderia colocar isso como pauta da próxima reunião, até como... É legal, porque eu acho que eu não queria falar para decidir pelos outros, mas como é que a gente pode planejar, né, talvez. Talvez o encaminhamento nesse momento seja já deixar isso como ponto de pauta da próxima reunião, né, reforçar isso com o grupo, né, olha, na próxima reunião a gente vai discutir esse assunto, né, de como a gente retoma essa ação do café, mas pensando também de uma forma da gente voltar a fazer encontros aí presenciais de alguma forma, né. Então, acho que isso é um ponto importante de pauta, sim, para a próxima reunião. Beleza, vamos deixar para a próxima reunião e o pessoal que está assistindo aqui na live a gravação já se preparar. Pode falar, Cida. Não, eu acho legal, e o que a Eliane falou é um pouco daquilo que eu penso, pensar as ações que podemos estar fazendo, certo? Eu acho que um ponto de pauta para a próxima reunião, e também, e até eu me comprometo de estar fazendo alguns convites através das redes sociais para outras pessoas participar junto, para a gente, porque, por exemplo, esse ano não foi tanto por causa da pandemia, mas todo 1º de maio aparece um grupão, todo mundo diz que é da pastoral operária. Então, se é da pastoral operária, vamos trabalhar junto, certo? É isso aí. É que essas reuniões, né, tanto de Santo André como de São Bernardo, o principal são os cantadores, né? São lá os violeiros, né, que fazem aquela ação na praça lá, levam os equipamentos, a gente fala nos intervalos Mas eu penso de envolver outras pessoas, Gilmar. Os cantadores são os cantadores, então é outra coisa. Mas se não tiver os cantadores, não tem live. Não tem eu live. Sei, Gilmar, não estou excluindo eles, eu estou dizendo, naquilo que a Eliana acabou de dizer, pensar nas ações que podemos fazer. Então, pensar em outras pessoas para nos ajudar a pensar nessas ações e trabalhar em conjunto. Tá bom. Tá? Próximo item, então, falando em trabalhar e quem pode ajudar, próximo item, vamos falar do jornalzinho, Marcelo? Pode ser. Você quer iniciar aí falando? Como surgiu a ideia? Foi uma proposta do Padre Luiz, né? Foi uma proposta do Padre Luiz, né? A partir daquele negócio lá do Diário da ABC, né? Ele viu que... Citou foi o editorial do Diário, que essa semana fez um pior ainda, né? Se é que era possível, né? Todo dia. Por isso que ele falou, não era melhor a gente ter um jornalzinho nosso, né? Assim, porque a gente tem esse jornal aí que fica... Por isso que a gente não tem espaço, muitas vezes, na diocese, na paróquia, porque tem esses jornais que ficam vociferando essas mentiras aí, fake news, e a gente não tem uma voz. O único problema aí que eu vejo, né, no jornalzinho é o trabalho que dá, né? Isso aí vai dar trabalho, com certeza. A gente formatar um jornalzinho que dê para ler, né, no Facebook, nas redes sociais, sempre é um desafio, né? Porque você sabe que o pessoal não lê, né? Tem mais do que 3 linhas, o pessoal já não lê, é complicado, e o tamanho da letra também, né? Mas, enfim, é uma ideia boa que a gente precisaria pensar. Agora, muito mais do que pensar na formatação, tem que vai escrever também, né? A gente falaram aí, tanto o Tiãozinho como a própria Eliana falaram de contar causos, né, do dia a dia, né, ser alguma coisa desse tipo. Então, teria que ver quem que pode fazer isso daí. Se fosse para falar de política, por exemplo, eu mesmo falaria, né, tem assunto que não falta, né, de a gente meter a pastoral operária não tem algum acesso, alguma proximidade com esse pessoal que faz o Brasil de Fato, essas coisas assim? Aquele Brasil de Fato.
Porque talvez também a gente poderia buscar ampliar a nossa participação, nosso espaço nesse jornal, né? Ou algum outro da Pastoral Operária Nacional, alguma coisa assim, para ampliar o nosso espaço. Bom, é que também, talvez, se já tem o Diário do Grande ABC, já tem a sua linha, então o pessoal aí do ABC, talvez, se tivesse um outro, já seria um contraponto, aí seria talvez um pouco mais, um trabalho mais efetivo, não é? Mas e se nós, ao mesmo tempo, buscasse ter mais espaço, por exemplo, no Brasil de Fato, ou algum outro jornal que já de circulação? É legal, mas aí não depende de nós, né? Eu acho sempre que a gente deve tentar a independência das ações, né? Não ficar na dependência de outras pessoas, de outra, né? De o Jornal Brasil de Fato, ele tem lá o pessoal do sindicato, já tem um editor, já tem um pessoal que fala sobre isso, né? Mas tudo bem, pode falar, Liliana. Então, eu acho que isso que o padre Marcelo falou é verdade, né? A gente pensou, lógico, no momento de revolta você quer fazer uma coisa de contraponto, mas como é que a gente vai se contrapor a um diário do Grande ABC, né? Que é financiado pelos que têm interesses, né? Explícitos aqui na região, né? Então, está fazendo essa mentirada em torno do Bolsonaro e tal. Então, a gente não vai conseguir bater o Diário do Grande ABC. Agora, a gente teria que pensar uma estratégia, né? Qual que é a estratégia? Quando o padre Marcelo fala no Brasil de Fato, quer dizer, é o outro que circula, né, com a nossa visão e que talvez pudesse ser ampliado. É uma ideia. Agora, a questão é que a gente está se perguntando, quando a gente recebe uma coisa dessa, como é que a gente vai desmentir essas coisas e falar a verdade, né, a realidade com a população. E como que a gente vai fazer essa conversa? Porque essa é a grande aflição, né, que a gente está vivendo. Aqui na Vila também, a gente está pensando como é que a gente vai fazer essa conversa, estamos pensando numa estratégia, né, de começar a conversa com a população em torno do que está acontecendo na política a partir do núcleo aqui, né, a questão a partir do núcleo do PT, e das regiões aqui que são difíceis de voto e de conversa e tudo mais. Então, eu acho que naquele momento que surgiu a ideia, vamos contar casos, ter uma crônica, pode ser legal, pode ser uma comunicação alternativa, mas assim, como a gente vai disparar isso, né? Porque a ideia é como isso se capilariza, como é que eu faço chegar em toda a comunidade, em todo lugar. Pode ter um jeito atrativo que é diferente do jornal, né? Quer dizer, o Tiãozinho tem o dom de escrever. Não é todo mundo que tem esse dom, mas ele teria que fazer uma coisa, né, como ele faz, uma coisa curta, uma coisa de uma mensagem forte, mas a outra questão é como é que a gente espalha isso, né? Ou se a gente esquece essa questão do jornal, assim, como é que a gente vai fazer o trabalho de base mesmo, né, com a população, a partir de alguma ação, né, como essa que a gente estava falando agora, é o café, né? É esse café da manhã que precisa falar da caristia, que precisa falar da exclusão, como que a gente pode combinar essas coisas, sei lá. Então, eu acho que tem um anseio, tem uma revolta, né, na hora que a gente vê um editorial com aquela tônica e que a gente quer fazer alguma coisa, mas nós temos essa impotência, né? Como é que a gente vai... E sei lá, quem que está lendo esse jornal também, né? Quem é o público que lê esse Diário do Grande ABC, né? Porque talvez também não faça muita diferença para a gente quem é o assinante desse jornal. E a gente tem que falar com o povo trabalhador mesmo, né? Que não está comprando jornal, enfim. Eu acho um pouco complicado também. Por exemplo, eu não leio jornal, eu estava um pouco perdida, mas aí na fala de vocês me situei, porque como eu não leio jornal nenhum, eu acompanho algumas fontes na internet que eu vejo que é confiável, né? Mas não leio jornal. E você colocou muito bem, porque nós somos um grão de areia em frente a esse povo aí, certo? Agora, eu quero dizer assim, a Pastoral Nacional tem um jornal,
do qual, antes da pandemia, eu ficava lá, eu ia 2 vezes na semana para ficar lá na casa, e sempre eles pediam, o Jadel pedia muito, gente, manda matéria para pôr no jornal, e a Toninha ajuda a escrever esse jornal. Eu não sei, eu acho que a gente não precisava pensar em fazer mais um jornal. É pastoral operária nacional. Eu acho que a gente deveria pensar como nós, já que queremos fazer, como nos envolver nesse jornal que a PO Nacional já faz. Não sei. E a Toninha ajuda a escrever esse jornal da PO Nacional. Eu acho legal. Talvez tivesse que ter uma tiragem maior, teria que aumentar a quantidade para chegar na nossa diocese com mais volume, mas, de fato, é difícil, né? Porque o Diário da ABC é um jornal diário, né? O nome já é diário, então é difícil bater nisso, né? Agora, o que você falou é verdade, esse jornal são as nossas mensagens, né? Assim como a Toninha participa, pode também o Tiãozinho participar e outras pessoas que queiram também. Lógico, não é? Eu não sei se ela está participando ainda, mas eu acho que sim. Porque depois da pandemia, a gente nunca se... É a primeira vez que estamos falando aqui de jornal, mas eu sei que é elas que ajudavam a fazer, né? Até onde eu sei, né, o Jornal Conquistar, ele deu uma parada aí, né? Deu, né? Porque... com a questão da pandemia, né? Uma também assim, que fazia fazia o jornal e o povo não pegava, ficava lá aquele monte de jornal. Você mesmo acho que chegou a ver, né, Gilmar? Lá, pacote de jornal lá que o povo não levava para as suas comunidades. Então, o problema é que podemos reaver. Eu acho que o jornal ele é importante, né? Eu vejo que a gente pode ter uma participação maior no jornal. Acho que é melhor do que talvez criar um veículo próprio nesse momento, que seria uma coisa que despenderia recursos, né? Teria que ter alguém para fazer isso, né? Não é fácil, mas realmente é uma mídia hoje que eu acho que agrega pouco, né? O jornal em si, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar talvez outras plataformas aí. Vamos pensar, por exemplo, numa plataforma que nós temos hoje. Nós temos uma página no Facebook, aqui da Pastoral Operária. Eu estou com ela aberta aqui na minha frente. A gente tem cerca de 534 inscritos, 615 seguidores, né? Basicamente, o que a gente faz nessa página são as lives. A gente coloca uma ou outra informação lá, mas basicamente são as lives, né? As lives ela tem um alcance, inclusive ela tem algumas lives, às vezes aparece gente que foi da PO há muitos anos, né, e que aparece na live, vem comentar, né? Não é um alcance grande hoje, mas é um alcance, né? Talvez começar a pensar em coisas assim como a live que a gente fez, né? Por exemplo, pensar em uma outra. Por que não começar a pegar depoimento, por exemplo, de agentes da pastoral, ou pessoas que passaram pela pastoral operária, né? Fazendo aí a história da pastoral operária, né? Começar a conversar com esse povo, né? Fazendo breves, depois, assim, falas curtas, né? Colocar na página, colocar não precisa ser uma live de 1 hora, como a gente faz toda semana. Pode ser uma fala curta de alguém, né? Um vídeo, um short, né? Bem curto, como se faz muito hoje, né? A gente pode até abrir, quem sabe, aí, gratuitamente uma conta no TikTok, sei lá, alguma coisa que hoje está mais mais em voga aí, sabe? Que é o que consegue ter um alcance maior, né? Acho que com isso, talvez, a gente, com essa inovação que a gente tem na mão, a gente conseguiria alguma coisa, né? Eu vou participar, então, como eu já disse, né, na semana que vem, no feriado, né, de Corpus Christi, daquela reunião lá nacional, como representante do Sudeste, né? E
posso levar essa questão aí do jornal, né, lá, né, e ver como é que está essa situação, se eles estão... Porque o jornal, ele era assim, não sei se vocês lembram, né, mas ele não era distribuído assim, né, ele era enviado via correio para o pessoal que contribuía, então tinha os endereços e tal, e isso tem um custo, né, tanto do custo de fazer o jornal em si, que aí é um custo zero, porque ninguém ganha nada escrevendo, mas para imprimir, né, de gráfica, depois de correio, né, então, e dependia dessas pessoas, dessas contribuições aí, que eu não sei como é que anda, eu acredito que deve estar meio devagar, né, eu mesmo não estou contribuindo atualmente. Então, não sei, mas eu vou ver como a gente vai estar tendo essa reunião aí, um dos pontos que eu posso levar esse lá é falar sobre o jornal e essa ideia da necessidade. Agora, é aquilo que a gente falou, né? Você coloca o jornal ali, distribui, né? Mesmo que você coloque lá na paróquia, lá, o que muitos padres não querem, né? Muitos padres não querem. Você lembra que mesmo aquele folder lá do 28 de abril que a gente distribuiu na missa de 1º de maio, teve gente que pegou da minha mão e jogou no chão. Puta, deu uma... Vou te falar, é difícil, cara. Então, e o folder, né, que é uma coisa rápida, né? Né? Então, realmente é complicado. É complicado, mas de repente, essas ações aí que você falou, né, uma mensagem mais curta, deixar na nossa página, mandar pelo grupo do WhatsApp, pelo Facebook e tal, talvez tenha um resultado até melhor. Fala aí, Eliana. Não, até você falou uma coisa, porque eu estava pensando bem no WhatsApp mesmo, que talvez a gente pudesse correr por outra raia, né? Porque fica nessa questão de padre que censura, ou gente que não quer pegar. Pensei se a gente fizesse cards, né? Cards com mensagens. É o padre Marcelo que faz uns cards da mensagem diária do Evangelho, né? Mas a gente pode fazer alguns que a gente retrate, ligue o Evangelho com a realidade, né? Que a gente possa passar essas mensagens. Enfim, eu estou pensando uma coisa assim, que tivesse um cunho religioso ligado com a nossa visão, mas que pudesse também retratar a realidade como se fossem pequenos cards que a gente passasse, sei lá, com frequência, né? Não sei, aí eu não tenho habilidades para isso, mas a gente pode ajudar pensando frases, pensando coisas, porque o que nós queremos é que circule outras ideias, né? E que a gente desmonte as mentiras, né? É uma outra forma. E a gente quer atender um outro público, que é um público que não está afinado com os cards que a gente recebe, por exemplo, da questão política, né? Mas seria um outro mensageiro, por uma outra vertente mesmo, inclusive porque a gente tem um cara que se diz cristão, né? E com todas as contradições que ele apresenta. Então, eu acho que também é um dever nosso, né? Não se omitir em relação a isso e usar essa outra via que poderia ser, não sei, tive essa ideia agora, será que isso é possível, né? Lógico que depende de quem tem habilidades para fazer essas coisas, né? O problema do WhatsApp é que ele não fura a bolha, né? A gente está sempre escrevendo para nós mesmos, né? Então, sempre... E eu, sinceramente, não estou afim de entrar em grupo de WhatsApp de bolsonarista, né? Então, no Facebook também, a gente tem também uma bolha, né? O pessoal também... mas podemos usar o Instagram, né? O Twitter... No caso do Twitter, eu estou gostando do Twitter, viu? O Twitter ele tem uma limitação de falas lá, mas ele é bem interessante. E o Instagram também, né? Esses cards aí seriam o ideal para ser usado no Instagram, né? Ele é o... Agora, a divulgação vai depender de quantos seguidores a gente consegue na Pastoral Operária e fora da Pastoral Operária, né? Para tentar furar a bolha. Né? Mas tudo bem, são ideias aí que sempre esbarra na questão do trabalho, né? Quem vai fazer, o quê, quando, né?
Então, enfim. Mas é assunto para a gente detalhar melhor. Aí, eu pensei, eu vi, pelo menos eu entendi quando o padre Luiz falou do jornalzinho, né? De fazer aquilo que a gente já fez algumas vezes, né? Com aqueles história em quadrinho, que a gente fez com economia solidária, com segurança do trabalho e tal. Mas mesma coisa, a dificuldade é tirar cópia, levar na diocese, porque uma história em quadrinhos você não consegue fazer num card, né? Você tem que fazer vários cards, vários desenhos, né? Então, um trabalho danado. E depois. Agora, o problema de a gente estar falando assim dos assuntos diários, né? Que se for colocado no jornal, dependendo do tempo, né, que o jornal vai ser publicado, aquilo muda, né, porque vira notícia velha. Então, tem todos esses problemas que a gente precisa pensar, né? Mas, enfim, né, teria que ter uma equipe, né, uma equipe para trabalhar com isso. E tá? se, no caso, se também pensasse, talvez, assim, num informativo de um coletivo de movimentos, de grupo, no caso pastoral social, talvez, bom, sindicato não sei, né? Mas, sei lá, talvez essa quando a gente estava falando da pastoral de conjunto, desse organicidade, essas coisas, talvez esse próprio, alguma coisa desse, bom, aí já envolveria outra coisa um pouco mais complicada, né? Que envolveria diocese, não, a gente esquece. Mas, por exemplo, outros movimentos pastorais, sociais, sindicatos, alguma coisa assim, sindicatos, por exemplo, que a gente participou aquele dia lá que é aquele pessoal dos radialistas que sempre disponibilizam espaço para nós, lá não sei se ainda, mas aí já é de São Paulo também, né? Mas, enfim, se buscasse um coletivo de grupos, de movimentos, essas pequenas cooperativas, catadores, né? Esse pessoal, parece que tem um movimento legal ainda no ABC dos catadores, não é? Agora dos recicláveis, esse pessoal aí. Talvez se tentasse nessa linha de um coletivo, né, de um informativo de um coletivo, alguma coisa. Diga, Cida. Não ia falar, não. Estou ouvindo. Eu acho que a gente está há 4 meses das eleições, né? E a gente está assim, a gente tem pouco tempo e a gente precisa furar todas as bolhas possíveis, né? Imagináveis. E não está fácil. Eu não sei qual que é a nossa estratégia, né? Mas eu acho que vai ter que ser a garganta mesmo. A gente vai ter que conversar muito, né? E ver o que é possível fazer. E talvez essas ações, né, que a gente possa fazer conjuntamente, de estar na rua falando com as pessoas e contrapondo, né, essas mentiras que estão estampadas no jornal, a gente pode denunciar no megafone mesmo, né? O jornal hoje do Diário está falando que o Bolsonaro é santo, né? E qual que é o santo que deixa todo mundo passar fome aqui e vir tomar café da manhã na praça, né? Sei lá, acho que tem que fazer um negócio assim mais, sabe? Um santo que tem quase 700 mortos. Ah, meu Deus do céu, é duro, né? Que cristão é um informativo, assim, de, por exemplo, uma página, né, com notícias aí, tanto dos catadores, como, de repente, da economia solidária, né? De repente, eu também posso contribuir com segurança do trabalho, fazer alguns assuntos aí, de 2 páginas, e a gente escrever, tirar xerox lá na diocese, até aí não é tão difícil, e distribuir no café da manhã, né? De repente, né? O lugar ideal seria estar não só distribuindo papelzinho, mas também falando, né, sobre o que a gente está colocando lá no papelzinho. Mas aí depende também de voltar ao café da solidariedade. Então, um assunto para a gente também, né? E depois ver quem que pode participar, né? Quem que pode escrever, quem que pode contribuir, se vai ser uma vez por mês, né? Como o Café da Solidariedade é uma vez por mês. Aí, de repente, poderia estar distribuindo aqui em São Bernardo, lá em Santo André, o papelzinho. Mas aí tem que ter o compromisso de ir lá, de falar, né?
Então, Nós podemos ter uns violeiros no dia do café da manhã, não tem uns violeiros que gostam de tocar viola, todo mundo vai se achegar, né? Aí a gente vai. Nós já fazia isso aí no café. Agora, Então. tempo. Isso é normal. O desafio é grande para nós, mas o nosso tempo é pouco. A gente está angustiado, mas o nosso tempo é pouco. Tempo pouco, é muito pouco. Não tem material para fazer. Quando eu digo, como é que é? Quando eu digo de não tem material, não temos pessoas já junto, um grupo formado de pessoas comprometidas para fazer isso. Eu sei que precisa fazer, mas a gente tem que pensar bem. Porque não adianta a gente querer fazer as coisas, eu vou dizer a palavra dos meus ancestrais. Não adianta querer abrir a perna e depois não conseguir fechar. O negócio está sendo gravado, meu Deus! Já falei. Esqueceu. Não dá para tirar, não, Cida. Não dá para tirar, agora ficou gravado mesmo. Mas é isso mesmo. Não adianta também começar um jornalzinho, esse mês tem, o mês que vem não tem, então, enfim, tem que ser uma coisa, né, que tem que ter prazo, né, tem que ter tudo aí. Por exemplo, a primeira segunda-feira é em Santo André. Então, uma semana antes tem que ter o negócio pronto para poder tirar cópia e distribuir em Santo André e depois distribuir em São Bernardo. Então, tem que ter uns prazos aí, um comprometimento de quem for escrever. Fala, Marcelo. Então, Gilmar, eu ia perguntar também, nesse sentido, como que está o Grito dos Excluídos esse ano? Se a gente está inserido nesse... Porque... A Cida pode falar melhor, mas tem grupo aí, tem pessoas nossas participando aí do grupo. Que a gente pode, talvez, aproveitar o Grito, né, para pensar alguma ação também voltada juntamente com o Grito, né, para a gente fazer esse trabalho também de comunicação, né, formação, né, pensar alguma coisa nesse sentido, né. Eu acho que a sua pergunta é bem boa, é pertinente, porque o Grito dos Excluídos nos outros estados, está ótimo. Mas eu vou dizer São Bernardo, nem São Paulo eu não sei. Mas nós aqui em São Bernardo estamos deixando muito a desejar. Então, talvez seja o caso da gente pensar um grito nosso esse ano aqui. Tudo bem, legal. Não precisa ser uma coisa muito... claro que a gente não vai conseguir dar conta, né? Mas eu acredito que talvez esse ano, até pela importância desse ano eleitoral, desse ano de mudanças, né? Não estou pensando só em resultado eleitoral, mas é um ano de mudanças, né? De mudanças que nós queremos, né? Que aconteçam, né? Eu acredito que talvez pensar o grito aí como um momento para a gente, não sei, talvez fazer um grito local seja importante. Um grito regional, um grito... Ninguém tem dinheiro para estar se locomovendo, né? Numa situação de fome, miséria. Quer dizer, se tiver todo mundo gritando no seu lugar, né? Eu acho bem interessante descentralizar e pensar como a gente poderia fazer isso. Porque eu não sei, por exemplo, como é que está organizado, né, o grito, porque geralmente essas decisões são tomadas no coletivo, né, que organiza. Se o grito vai ser mais centralizado, se o grito vai ser descentralizado, né? Mas, por exemplo, nesse momento, eu acredito que seria importante um grito nosso aqui, um grito... o que me angustia muito, né, aí tratando, vamos ser sinceros, em termos de pastoral operária, isso eu senti muito na Assembleia lá, né, participando. A PO, ela tem uma história aqui no ABC muito importante, né, uma história de lutas, uma história de profetismo, né, e que acaba de forma deliberada sendo aí abafada, né, tanto pela diocese quanto por aqueles que se sentem incomodados conosco, sabe? Incomodados conosco, porque eu digo incomodados com os trabalhadores, né? Trabalhadoras, sejam da PO, seja... Então, a gente muitas vezes se sente sufocado, né? Eu acho que é momento da gente retomar essa história
de tanto profetismo da PO, né? E mostrar a cara da PO aqui no ABC. O grito dos excluídos talvez seria um momento importante para isso. Mas Lembrando que Marcelo, Eliana e Padre Marcelo. Então, eu acho que a proposta é boa. Você não acha que a gente pode deixar? Nós já temos o próximo ponto, que é o café, é isso que nós deixamos? Foi. É isso? É reativar o café, o primeiro ponto para a próxima reunião. Eu acho que a gente poderia também pensar nesse grito na próxima reunião, e a gente está convidando pessoas, por exemplo, eu me comprometo, quando eu dou proposta, eu me comprometo de fazer, convidando as pessoas de Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, para a nossa reunião do mês da Pastoral Operária, para a gente conversar isso através de live, como vamos fazer isso. Porque se a gente não articular, também não fazemos. Sim. Vocês concordam? Acho ótimo. Eu queria só lembrar também que o 7 de setembro está sendo reivindicado aí pelos bolsonaristas, né? O Bolsonaro já falou aí, já convocou a turma dele para sair às ruas, né? No 7 de setembro também. Como o ano passado, né? Como o ano passado. Como no ano passado, que foi um golpe, né? Aliás, a tentativa do golpe, né? Com aquele negócio dos caminhoneiros lá. Mas, enfim, eu normalmente, eu até estava pensando em esse ano ir para Aparecida, para falar a verdade, estava pensando em ir para Aparecida depois, porque a última vez que eu fui para Aparecida foi justamente no dia da facada, né? Que a gente acabou perdendo a eleição por causa dessa facada aí. Mas, pelo que eu entendi, não sei, a proposta do Marcelo não é o grito 7 de setembro, para fazer até antes, não é isso, não? Pelo que eu entendi, foi um pouco isso, não, Marcelo? O grito é dia 7. O grito é dia 7. Gente, os outros estados fazem gritos sem ser dia 7. Ele tem o dia D, que faz sempre os gritos. Ô, Gilmar, não há necessidade... Em Aparecida, dia 7, é o grupo dos excluídos. Eu sei, Gilmar, mas nós aqui não há necessidade de esperar dia 7. A gente pode fazer... Não, mas aí é outra coisa, Cida. Eu acho que aí já envolve uma outra coisa, né? Porque confunde também a cabeça das pessoas. Talvez, é claro, um protesto, manifestação, um ato, tudo, aí tudo bem, né? Mas o 7 de setembro, eu acho, o grito dos excluídos, tradicionalmente, ele envolve o dia da chamada independência, né? Porque, na verdade, o grito dos excluídos surgiu como uma posição contrária à falta de independência, né? Então, talvez colocar o grito dos excluídos sem ser de 7 de setembro tira também a natureza do evento, compreende? Mas a gente pode pensar uma alternativa, talvez pipocar no preparatório ali no comecinho de setembro, a gente pode pensar uma estratégia, pode começar a pipocar grito, que é o esquenta do grito grande, entendeu? A gente vai fazer, né? Cada cidade faz um grito num dia antes do 7 de setembro. Eu estou vendo aqui 7 de setembro é uma quarta-feira, sei lá. Eu acho que a gente não deve jogar fora a ideia. Acho que a gente devia, talvez, né, como está para a próxima reunião, a gente aprofundar e pensar coisas. A gente vai pensando daqui para lá, né? Porque as pessoas não podem se deslocar, nem todo mundo vai para Aparecida. Então, vamos fazer o nosso gritinho aqui, né? O importante é a gente gritar mesmo, botar para fora o que tem que pôr e colocar o sentido, né? Essa ideia de esquenta do grito é uma boa. Realmente, é preparação ao grito, né? Ou seja, é uma atividade preparatória ao grito dos excluídos do 7 de setembro, né? E aí faríamos, realmente, é uma ideia boa. Não, eu disse isso no objetivo, porque o grito dos excluídos, eles trabalham nacionalmente isso, portanto, ele já tem como marca o dia D, que é dia 7. Todo dia 7 de setembro, setembro não, todo dia 7 de cada mês, cada estado faz um grito. Eu disse nesse sentido. Ok. É legal, é legal. E aí, no dia 7 de setembro, aí tem toda a unidade do grito.
Entendeu? Eu falei eu pensei que o Marcelo tinha pensado nesse sentido. Não, pode ser, Cida. Eu acho que é isso mesmo. É como se fosse um preparatório mesmo. O grito maior no 7 de setembro, né? Mas a gente faria, numa outra data, uma atividade nossa. E essa ideia, Cida, é uma ideia que pode crescer, né? Se todo dia 7 de cada mês a gente fizer uma coisa, sei lá, né? Pode ter grito o ano inteiro. Coisa para gritar nós temos. Né? O nacional, o grito dos excluídos nacional é assim. Por isso que eu disse que nós aqui, eu não falei em São Paulo, eu falei assim, nós aqui em São Bernardo estamos devagar. Porque nacional é assim que eles trabalham. Quer dizer, criou e depois da pandemia, eles criaram esta marca. Então já tem o dia D. Tá bom. Precisamos fechar, que já passou, meninos. Vocês que estão coordenando aí. Agora tem que jantar. Muito tarde. A gente já passou do horário, né? Dizendo 9h30. Bom, mas eu acho que falamos de todos os pontos, né, Marcelo? Ficou faltando alguma coisa? Acho que não. Não, acho que a gente tocou tudo, né? Tá, então tem aquela questão, tem a questão de que aí precisa, Toninha está conosco, que é essa questão de transformar o 1º de maio em patrimônio imaterial. É uma ideia que já tinha surgido em outro momento, né? É uma ideia interessante também. Isso a gente, com a Toninha depois, uma reunião, a gente retomar isso, né? Porque essa questão de transformar o 1º de maio num patrimônio aqui da região, eu acho que é alguma coisa que chama muito atenção também. Patrimônio imaterial da região do ABC. A missa do trabalhador, dos trabalhadores. Oi? Não, marcar uma história, né? Dar contorno para uma história que acontece há tantos anos, né? Que a gente talvez não esteja valorizando. Simbólico. Vale a pena. E a gente dá um tomzinho nosso, né? Uhum. Tá, então falando de tudo, vamos concluir então. Marcelo, você então poderia fazer uma oração final aí para a gente... Um segundo, Gilmar, um segundo só. Então, ficamos no próximo ponto discutir esse grito? Sim ou não? É isso? Sim. O café? Sim. Então tá. Porque eu falei que vou convidar o pessoal, né? Pode que não venha, mas vou fazer um convite. Sim. Bom. Segunda, quinta-feira do mês, às 20 horas. Às 20 horas. Pode falar, então, Padre Marcelo, conclua aí, faz uma oração para a gente poder estar transformando essas nossas ideias em projetos aí. Bem, todos nossos encontros, nossas reuniões, tudo aquilo que fazemos é para a dignidade dos nossos irmãos, dignidade nossa também. E uma vez que os nossos irmãos são dignificados, têm paz, saúde, nós glorifiquemos a Deus, porque essa é o sentido da nossa unidade de fé cristã, né? Glorificar a Deus, não só por palavras, mas com obras, com práticas, como nos diz São Tiago, né? Que nós possamos fortalecer a nossa espiritualidade a partir do amor aos nossos irmãos, irmãs, sobretudo os mais vulneráveis, né? A leitura de hoje, da primeira leitura, né, que é do livro dos Reis, capítulo 18, do primeiro livro dos Reis, fala que um servo do Senhor clamava tanto, né? E na 7ª vez, a gente estava falando do grito dos excluídos, né, do dia 7, e na 7ª vez ele diz: eis que sobe do mar uma nuvem, pequena como a mão de um homem, né? A mão de um homem que indica a ajuda, o apoio, a solidariedade. E nós sejamos sempre inspirados pelo nosso Senhor Jesus Cristo a vivermos sempre a fé, a esperança e a caridade, que são, a gente falava do sentido teológico, não é, do nosso compromisso pastoral. Então, a fé, esperança e caridade, que são
as chamadas virtudes teologais, esteja sempre conosco no compromisso de promovermos o reino da graça numa cultura de paz. O Senhor esteja conosco, Ele está entre nós. Deus abençoe a cada um de nós, por intercessão de São José Operário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Estou Boa noite, interrompendo a gravação. Padre Marcelo, foi muito bom a presença de vocês para nos